mas confesso para os irmãos que estava querendo muito estar com os irmãos. Quando eu pedi a folga para hoje, me deram, e eu me preparei para ela. Aí depois, ontem ele veio a notícia que, olha, nós precisamos muito do Senhor e eu vou botar a folga para a semana que vem. Eu falei, meu Deus, eu não vou cancelar a minha vida à igreja. Vou fazer e logo depois eu vou, nem que vou correndo, mas eu vou estar com os irmãos. Então, sem mais delongas, para a gente aproveitar o momento, não vim aqui para falar de mim, mas de Cristo, da palavra do Senhor, já que é para aproveitar a oportunidade. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, você tem a primeira carta de João. No capítulo 2, primeira carta de João, ou, se você preferir, primeira epístola. Gostava muito de um irmão, no início da minha caminhada, que ele falava, primeira epístola de João. Aí eu cheguei para o irmão, e falei, irmão, é epístola, não é epístola. Ele, muito obrigado, muito obrigado. Aí no outro culto ele estava lá, aí ele, abra a sua Bíblia, a primeira epístola. Eu falei, cheio com a pistola na mão, o importante é pregar a palavra de Deus. E às vezes a gente quer, hoje é muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus. E assim também, como eu falo, muitas coisas erradas. Se você consegue refinar isso, ouvir tudo e reter que é bom, porque é bom, legal. Não ficar buscando erros, porque a gente cai nessa questão do mundo de buscar erros. Está errado isso, está errado aquilo. Pega o que é bom, examina tudo, retém o que é bom, o que não é, deixa a pistola passar para lá e fica com a epístola. Segunda carta, ou epístola de João, capítulo 2, verso 1. Se você puder ficar de pé, só para você também movimentar um pouquinho. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Até esse ponto. Pai querido, nós te louvamos pela leitura da tua Sagrada Escritura. Te suplicamos, Pai, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos dê entendimento, Senhor, pois estamos vivendo tempos difíceis, tempos de muita confusão teológica, e nós acabamos ficando com muitas dúvidas, porque tantas informações, tantas contradições, e isso tem atrapalhado o nosso crescimento espiritual. Mas nesta noite nós te suplicamos, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Fala conosco, Pai. A tua palavra foi lida, ela está aqui. Nós estamos num ambiente de adoração ao Senhor. Alimenta-nos, Senhor. Fortalece a nossa vida, Senhor.
Faça, Senhor amado, a luz do Senhor brilhar em nossa vida. Nós te pedimos esta graça nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Pode se sentar. Diante de tantas coisas que nós vemos como cristãos, pessoas que falam que são evangélicas, são crentes, né? Aí veio, diante dessas noites que nós passamos aí, no caso eu e tantas pessoas, alguns passam. São crentes, outros são espíritas, outros são ateus, outros são à toa, por aí vai. E o que acontece? Em uma dessas, passa-se os crentes, e eu queria saber o que é um verdadeiro cristão. Qual é a característica de um verdadeiro cristão? Como conhecer um verdadeiro cristão? E nesse capítulo 1, desta carta do apóstolo João, ele identificou 3 marcas que me chamam a atenção e dá essa resposta, pelo menos dessas minhas indagações, de como identificar um falso cristão e também identificar aquele que é verdadeiramente um cristão. Então o apóstolo João ele nos mostra realmente que as marcas de um falso cristão é que ele tenta enganar os outros. Um falso cristão, ele tenta enganar a si mesmo, e um falso cristão, ele tenta enganar a Deus. Como que pode existir uma pessoa assim? Mas na verdade é que existe. O apóstolo João agora, ele vem falar para cada um de nós, falar sobre as marcas de um cristão verdadeiro. Quais são os critérios para avaliarmos um verdadeiro salvo, um verdadeiro cristão? Quais são esses critérios? No universo tão diversificado que nós temos, tantas igrejas, com tão variadas doutrinas e práticas, como podemos distinguir o verdadeiro e o falso? Como podemos saber que uma pessoa é verdadeiramente convertida? Como que nós podemos ter esta certeza? Então João ele enfatiza aqui 3 provas básicas para nós identificarmos um cristão verdadeiro. E quais são essas provas básicas? Primeiro, ele fala sobre obediência. Para você identificar um verdadeiro cristão, uma das características que João nos escreve aqui na sua carta é que um cristão verdadeiro, uma pessoa convertida a Cristo, uma pessoa que vive uma nova vida, uma pessoa que passa por essa regeneração do Espírito Santo, ela é uma pessoa obediente. Ela obedece à palavra de Deus. Que é o quê? Isso é uma prova moral. Segundo, João nos escreve sobre o amor que essa pessoa tem, que é a prova social, amor ao próximo. Amor ao próximo. E terceiro, a fé em Cristo, que é a sua prova doutrinária. Ele exerce a sua fé. Não somente ele é um ouvinte, mas ele é o quê? Um praticante. Então, isso é uma característica de uma pessoa que tem a sua fé verdadeiramente em Cristo. É um verdadeiro cristão. Repito: obediência, amor e fé. Nós só podemos conhecer um cristão verdadeiro verificando sua vida como um modelo perfeito, que é o modelo de Jesus Cristo. E entenda, não estou falando aqui que nós vamos buscar a perfeição, porque isso é uma utopia. A Bíblia fala sobre não seja demasiadamente justo, e nem também você ser uma pessoa que vive só em pecado. Mas seja uma pessoa normal. Seja uma pessoa normal. Isso está dizendo de equilíbrio. Então aqui nós buscando a perfeição que é Cristo, é Jesus, é o nosso modelo, é quem nós devemos copiar, quem nós devemos seguir.
esse cristão, ele precisa andar como Cristo andou. Pastor, mas isso não é fácil. E não é fácil realmente. E estava conversando com o irmão e estava falando de coisas que aconteceu com ele dentro do nosso meio de rodoviário, e pegamos carona um com o outro. Aí uma dessas caronas, a pessoa negou para ele. Aí falou para ele assim: para você viajar comigo, você tem que comprovar que você é um rodoviário. E como que eu comprovo isso? Mostre o seu contra-cheque. Aí ele ficou chateado, né? Não estava com contra-cheque, pediu exame médicos também, não sei para que isso. Aí não foi, não viajou. Só que esse crente, esse cristão, ele disse que gravou o quê? A cara de um indivíduo. Eu gravei a cara da pessoa. Numa oportunidade mais para frente, essa pessoa que negou essa tal carona estava pedindo carona na sua empresa. Aí o que ele fez? Agora deixa comigo. Agora. Quem estava lá em cima foi lá para baixo, quem estava lá embaixo foi lá para cima. Agora é diferente. Agora chegou a hora de mostrar quem é que manda aqui. E as pessoas chegou para pedir a carona, falou: não vou te dar a carona porque você fez isso e isso. Aqui tu não viaja. Ou seja, para encurtar, nós estamos pagando a este mundo com a mesma moeda que o mundo está pagando para a gente. E como cristão, o que Cristo fala? Né? Seja, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Mas andar como Cristo andou é fácil, irmãos. As pessoas fazem mal para você, o que você faz? Exatamente como essa pessoa fez. Ela quer pagar também, esperar a oportunidade e espera. Já dizia minha falecida avó: vingança é um prato que se come frio. Você espera, uma hora a pessoa vai vir. Nós aprendemos os ditados da vida que dor de barriga não dá só uma vez. Essa pessoa vai voltar a bater na minha porta, e quando ela bater na minha porta, ela vai ter o que merece. Mas João está dando para cada um de nós pontos de como identificar um verdadeiro cristão, um seguidor de Cristo. Ele fala que esse cristão precisa amar como Cristo amou. Como que Cristo faria nessa situação? A pessoa batendo na porta dele: agora eu vim pedir carona. O que Cristo faria? Ele daria carona ou negaria? Daria carona. Ele precisa ter a vida que Cristo doou para ele. Então nós não tínhamos vida, mas Cristo comprou na cruz do Calvário com o seu sangue precioso a nossa vida, que não éramos nós, não era nossa. E Cristo nos doou essa vida para que nós viéssemos viver esta nova vida. Então eu e você, nós precisamos ter esta vida que Cristo doou para cada um de nós. Ele nos deu de graça. Nós não merecíamos esta vida, mas Ele nos deu. Mas como que nós estamos vivendo uma vida que não era nossa, foi doada? O que nós estamos fazendo com essa doação? Doação. Ele nos doou. Então João escreve esta carta para a igreja. E é interessante a sua forma de falar com os seus, chamando de meus filhinhos, meus amados, o cuidado que ele tem de falar em sua mensagem. E ele vem falando da obediência, característica de um cristão verdadeiro. A obediência é a evidência do verdadeiro conhecimento de Deus. Vejam, leia comigo o que João escreve no versículo 3.
Versículo 3. Sabemos que conhecemos se o quê? Então peraí. Eu conheço a Deus, mas eu não obedeço. Então João está dizendo exatamente, sabe o quê? Que eu não conheço a Deus. Eu penso que conheço, mas eu não conheço. Porque ele fala, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, João escreve dizendo que ele é o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A primeira característica que João mostra para a gente é obediência. Se eu quero conhecer a Cristo, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que obedecer a sua palavra. Mas se eu não obedeço, eu sou um mentiroso. Quando a pessoa vem pregar para mim, eu falo, eu já conheço. Não, eu não conheço. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Então prega para mim, fala para mim, me corrija, fala comigo, fala. Mas hoje nós vivemos uma época onde todos conhecem. Todos. Até o ateu conhece, irmãos. Porque você vai falar com um ateu, ele sabe um montão de coisa. O cara é ateu, mas sabe um montão de coisa sobre Deus. Um montão de coisa sobre a Bíblia. E fala pra gente. Um deles, conhecedor que lê a Bíblia constantemente, é o nome daquele como é o carequinha lá? Leandro Carnal. Conhece Leandro Carnal? Leandro Carnal é um ateu, confesso. Ixi, vai jogar no YouTube isso aí? Jesus. Vou mudar então o nome. Leandro Carnaval. Ele é um ateu, mas ele conhece muitas escrituras. Não conhece a Deus. Porque para conhecer a Deus, João está dizendo que tem que obedecer aos seus mandamentos. Então conhecer a Bíblia é uma coisa, conhecer o que está escrito na Bíblia é uma coisa, conhecer a Deus é totalmente diferente. João está dizendo, conhecer a Deus é ter comunhão com Ele e a própria essência da vida eterna. Se você voltar no Evangelho de João, aqui está na carta de João, se você voltar no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 3, se puder botar ali, for mais rápido que eu, versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que João está dizendo, que conhecer a Deus é ter comunhão com Ele. Para ter comunhão, você tem que se submeter à vontade dEle, obedecer a palavra dEle. Aí você passa a conhecer a Deus, porque você vai ter comunhão com Ele. Sem comunhão, você vai ser um Leandro Carnaval. Que você não tem comunhão. Você conhece o que está escrito, mas você não se submete ao que está escrito, aos seus mandamentos. Então você não conhece a Deus. Comunhão com Deus e conhecimento de Deus são dois lados da mesma moeda, irmãos. São dois lados da mesma moeda. Os gregos pensavam que podiam conhecer a Deus simplesmente por intermédio da razão. Só por simplesmente da razão. Os falsos mestres do gnosticismo desprezavam os cristãos, julgando ser superiores a eles, uma vez que eles tinham fé, enquanto eles tinham conhecimento. Então veja bem, os cristãos tinham fé em Deus, e os gregos, eles
conhecimento. Então eles se julgavam superiores. E aqui é um ponto crucial: comunhão, conhecimento, envolvimento, obediência, característica de um verdadeiro cristão. E os gregos achavam que eles conheciam a Deus mais do que os cristãos da época. O gnosticismo defendia a supremacia do conhecimento. Eles se consideravam superiores aos outros homens. Eles viam a si mesmos como uma casta espiritual. Para os gregos, o caminho para Deus era o intelecto. Eles achavam que quanto mais estudava a Escritura, sem praticá-la, sem obedecer, sem se submeter a ela, era o caminho para chegar a Deus. Mas não era só isso. Você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, mas você tem que buscar para se entregar, para se envolver, ter comunhão, para crescer em graça e conhecimento. O cristianismo deveria converter-se em uma satisfação intelectual em vez de uma ação moral. O conhecimento estava separado da ética naquela época. E nós vemos ainda hoje exatamente isso. O conhecimento separado da ética e da moral. Isso são requisitos dessa visão equivocada que nós vemos hoje, dessa diversidade religiosa que nós vivemos hoje. Há aqueles que têm conhecimento, mas não têm vida. São ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta. Infelizmente. Posteriormente, os gregos então passaram a falar do conhecimento de Deus por intermédio de emoção. Logo depois desta primeira onda do intelecto, veio então o conhecimento através da emoção. Eu vou chegando no que vocês estão querendo, onde que o pastor quer chegar? Com o surgimento das religiões de mistério, um grande destaque foi dado à questão emocional e mística. As cerimônias e rituais eram regados de emocionalismo. Criava-se uma atmosfera emocional por uma iluminação sutil, música sensual, incenso perfumado e uma cativante liturgia. Então se entendia, para ter um conhecimento com Deus, precisava passar por esta emoção. Eu precisava sentir Deus. Você vê que como que vai chegando até os dias de hoje, como que nós estamos nos enganando como um cristão, e nós estamos, através da carta de João, buscando entender o que é um verdadeiro cristão, o que é verdadeiramente ser um homem e uma mulher de Deus. A proposta não era conhecer a Deus, a proposta aqui era o que? Sentir Deus. Isso criou uma religião que é narcotizante. O que é isso? As pessoas entravam em transe. É como uma droga, irmãos. As pessoas se viciam naquilo. Elas procuram aquilo. Para quê? Para sentir Deus. Eram arrebatadas emocionalmente. Porque tudo era criado para aquilo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, aí tecladista bem aqui do lado. Eu não me lembro a pregação, mas vamos usar a passagem de Moisés com o povo hebreu no Mar Vermelho. Vamos usar essa. Aí eu estou falando, então Moisés está junto com o povo diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, o povo ali cobrando ele, e Deus fala, Moisés, diga ao povo que marche, toca nas águas, abre, diga ao povo que marche. O povo está passando pelas águas e tal, o rapaz lá, e eu estou pregando, ele está andando, e o povo passando, e Deus fala, para o povo que marche, Faraó está vindo atrás, e ele está andando. E eu olhava. E o povo está
com a emoção. Então, se eu chamar pessoas para começar a tocar aqui, e nós vamos fazer um movimento, né, que eles chamam, né? E começar, Jacó derrubou, como é que é? Jacó, como é que é? Segurou, e não quer começar a mexer, nós vamos criar um clima que vai mexer com a nossa emoção. Irmãos, entenda uma coisa, por que essa emoção, esse sentimento que nós estamos tão quente, não envolve lá fora, quando a gente chega em casa? Por que brigam quando chega em casa? Por que os casais já vão dentro do carro brigando um com o outro? Por que isso que estava sentido na igreja não continua dentro do carro, não continua dentro de casa, não continua amanhã no seu trabalho, não continua com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, não continua com os demais? Por quê? Porque é fruto da emoção produzido por nós mesmos. E João está exatamente falando sobre isso. O que é um verdadeiro cristão? As pessoas, irmãos, têm essa tendência e não querem o conhecimento, elas querem o que? Experiência. Não querem saber, elas querem sentir. E hoje nós estamos vivendo isso. Temos a escola bíblica para dar o conhecimento, para ela obedecer a Deus e ter uma vida verdadeiramente com o Senhor. Mas não, eu preciso somente do culto, porque no culto eu vou ter uma experiência muito forte, eu vou me arrepiar, eu vou sentir Deus. Elas buscam não a verdade, mas buscam o arrebatamento emocionais. Isso não é uma característica de um verdadeiro cristão. Você tem que buscar uma comunhão para com Deus, viver com Deus, obedecer a Deus, conhecer nas Escrituras, e especialmente em João, como ele fala nos capítulos dele aqui, 2, 3, não significa nunca um conhecimento intelectual, teórico, mas um conhecimento espiritual do coração. É um coração verdadeiramente convertido a Deus. O que João está dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro se não for o quê? Transformador. Se não te transforma, se não te regenera, este conhecimento não é válido, irmãos. Não adianta ter arrepios se você não for transformado, renovado. Por que Cristo fala com Nicodemos sobre o novo nascimento? Nós precisamos nascer de novo, irmãos. Nós temos muito conhecimento, e vou dizer para vocês, não é pouco não, nós temos muito conhecimento, irmãos, mas a gente ainda não nasceu de novo, porque nós não fomos transformados ainda. Porque quando nós passamos pela transformação de Cristo Jesus e nos convertemos verdadeiramente, tudo muda. A gente consegue perdoar nosso irmão, nós conseguimos perdoar. Tem pessoas que não falam com o pai, com a mãe, e são crentes. Pelo amor de Deus, irmãos, vai se converter. Isso é uma mentira do capeta. Uma pessoa regenerada, lavada e remida pelo sangue de Jesus, não importa o que o pai fez, o que a mãe fez, ele passa a perdoar e amar. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que não falam com seus pais e se diz cristão. Não fala com um irmão que dormiu junto na mesma cama, cresceu junto, brincaram. Por quê? Por coisas bobas, porque pediu um dinheiro emprestado, sei lá, pegou algo e não devolveu. Isso é motivo para vocês não se falarem mais? Isso é motivo? Pelo amor de Deus, vai se converter. João está falando exatamente isso. Que esse conhecimento, se não for transformado pela palavra de Deus, não é característica do verdadeiro cristão. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Nenhuma experiência. Eu fui no monte e lá eu vi o fogo descer, não sei o quê.
Nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Você pode ter visto um anjo descer e subir, mas se não transformou a sua vida, não foi válida. É isso que João está dizendo, característica de um verdadeiro cristão. Você pode ter tido experiência, mas você não foi transformado por essa experiência. Quantas pessoas seguiam, acompanharam Cristo e viram experiências religiosas muito grandes, mas não foram transformadas. Se tem Moisés, pensa passar, irmãos, antes do Mar Vermelho, não esqueçam, teve 10 pragas. Experiências religiosas grandiosas, não foram transformadas. Passaram pelo Mar Vermelho com pés de junto, não foram transformadas. Foram para um deserto, passaram anos ali, tendo Deus como uma nuvem que tampava o sol para que eles não viessem morrer do calor, e à noite uma coluna de fogo para aquecer eles, porque o deserto é 50 graus de dia e 0 graus à noite. Eles não foram transformados, reclamavam, fazendo que o povo ficasse circulando 40 anos e, desculpa a expressão, torrando a paciência de Moisés. Então, experiência religiosa não quer dizer que você é um cristão. Eu falo em línguas estranhas. E daí? O apóstolo Paulo fala que é um dos dons mais, o menor de todos. Abra em 1 Coríntios capítulo 13, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 13. Nem está ali. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ainda que eu fale em línguas, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retira, só barulho. Isso não me transforma, isso não me regenera. Essa experiência religiosa, o que Paulo está dizendo, o que João está confirmando na sua carta, valeu, é só apenas um religioso. Verso 12 ele fala: ainda que eu tenha o dom de profecia. Eita, mistério. Você aí, estou vendo aí, ainda que eu tenha um dom de profecia e saiba todos os mistérios, não é alguns não, tá? É todos, tá? Todos. Sinceramente, esse crente aqui é para chegar aqui e a gente dar uma oferta grande para ele, para achar a agenda dele para 2040, para agendar aqui. Eu falei de propósito, tá? 2040, o pessoal do YouTube vai meter o Mário. A gente só sabe, é assim, tem os dois lados, tem a água boa e a água suja, né? O pessoal da água suja vem só para meter o Mário. Todos os mistérios e todo conhecimento, e tem uma fé capaz de mover montanhas. Tá, eu vou botar mais um pouquinho a agenda desse camarada aqui. Subiu para 2010. Já morri aqui. Se não tiver amor, nada. Primeiro fala tudo, tem todo conhecimento, mas se não tiver, ele não é nada. Nada serei. Isso me valerá. Não serve para nada. Então, experiência religiosa, nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. No versículo 4, lá, volta para a nossa carta. Versículo 4.
João fala, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, essa pessoa é mentirosa e a verdade não está nele. O pior dos enganos é o auto-engano. É aquela pessoa que passa a acreditar na sua própria mentira. Ela passa a acreditar que ele é crente. Ela passa a acreditar que tudo isso que ela vive é verdade. Então, o pior dos enganos é o auto-engano. É aqueles que estão certos de que conhecem a Deus, mas estão enganados, são mentirosos, porque sua vida está plantada em uma areia movediça. É aquele caso de construir a casa sobre a areia. Nós conhecemos construir a casa sobre a rocha. Virá o vento, virá a tempestade, virá as lutas. Vai bater sobre essa casa que é construída na rocha, ela não vai cair. Mas quem constrói sua casa na areia, o que acontece? As adversidades vêm, irmãos, vem desemprego, vem luta, vem problemas com o filho, vem problemas no casamento, vem problema no trabalho. Mas eu sou crente, mas pregaram para você que isso não pode vir na tua vida. Mas isso vem, irmãos. Tu passa por crise financeira, o banco quer tomar o carro que você fez lá em 70 vezes também. Para quem que entrou nisso? 70 vezes, de 1.000 e pouco. Tu vai conseguir pagar, mas chega uma hora que apertou. Mas não, eu sou filho do rei, não pode isso acontecer. Acontece. 2h pouca da manhã, estava passando no contorno leste. Ônibus com 40 passageiros, 2h30 da manhã. Aqui que os passageiros estão dormindo. E eu estou ultrapassando uma carreta, 90 por hora. O que acontece? Dormir. Estoura o pneu. Pô, aquele barulho. Pensa aquela borracha batendo na lataria do ônibus. Tinha gente gritando, chorando. O outro motorista, colega, já saiu. Me perdoa, Deus! Me perdoa, Deus, nunca mais vou fazer isso. Aí eu saí e gostei. Mas isso não pode acontecer, nós somos crentes, né? Isso não pode acontecer. Irmão, fura pneu, carro bate em você, você é mandado embora. Você passa por problemas financeiros. Teus filhos, às vezes dá trabalho, às vezes a gente quer que não, mas na grande maioria, todo filho de crente é difícil, né? Dá trabalho. Mas a gente é crente. Alguém pode dizer, eu sou cristão e estou no caminho do céu. Eu pertenço a Cristo. Glória a Deus. Mas se não fizer o que Cristo lhe manda, João está dizendo que ele é o quê? Mentiroso. Ele diz que é tudo, menos crente. Porque ele não pratica o que Cristo falou. Então a prova do conhecimento de Deus é obediência. E obediência moral. No versículo 5, aí eu começo já a atropelar tudo por causa do tempo. É o meu grande inimigo. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está. Comprou? Oi? Não comprou? Então essa aqui também vai. Vamos lá, versículo 5. Também esse aqui? Desliga em cima lá. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Oh, glória! A obediência à palavra é a prova que Deus está em nós e nós nele. Você quer saber se você é um cristão? João está dizendo, se você obedece a palavra, então Deus está em você. Você nele, a comunhão.
Como podemos saber que estamos em Deus? João responde com uma sucessão de declarações. Quando estamos nele, quando permanecemos nele e quando andamos assim como ele andou. O verso 5 e o verso 6 fala: se você está nele, se você permanece nele e se você anda como ele andou, a resposta que você tanto procura: será que eu sou cristão verdadeiro ou eu sou um mentiroso aonde eu me engano a mim mesmo? João está dando a resposta aqui. A imitação de Cristo é a prova que pertencemos a Ele. Se você imita a conduta de Cristo, se as pessoas que te fazem mal você paga com bem, é a resposta que você é um cristão. Se você consegue perdoar teu irmão que pegou e não pagou você, não devolveu, se você perdoa pessoas que fizeram tanto mal a você, então é a prova que você está em Cristo Jesus. Não basta conhecer seus mandamentos e sua palavra, precisamos também imitá-la. Muitos já conhecem a palavra, só não praticam. Não basta conhecer, você tem que praticar. E por último, verso 7: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Louvado seja o nome do Senhor. João faz uma transição da prova moral para a prova social, da obediência aos mandamentos para o amor ao próximo. Então, uma prova que você está em Cristo é quando você passa a amar o teu próximo, quando você passa a amar as pessoas, quando você começa a entender. E eu estou passando por isso, porque eu digo que a conversão é a vida toda. Tem pessoas que estão comigo, no meu trabalho ali, que não é fácil. E eu lembro dessa palavra: eu preciso amar essa pessoa, entender, é o jeito dela, ela teve uma criação, ela teve uma formação, ela teve uma cultura, a educação diferente da minha. Então não adianta eu ficar procurando defeitos nesta pessoa e querer consertá-la e que ela viva do meu jeito. Não, eu preciso amá-la como essa pessoa é, dentro da sua cultura, da sua educação, e deixar que Deus venha cuidar, não eu. O ódio não sobrevive sobre a luz. No verso 9, nós temos: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua onde? Nas trevas. Então, o ódio não sobrevive na luz. Se você não ama teu irmão, você está em trevas. Que isso, pastor? Está amarrado em nome de Jesus. Pode amarrar, pode fazer o que quiser, pode bater na madeira 3 vezes, pode falar sapo seco na lagoa, sei lá, porque crente, misericórdia, o que tem de diga, só Cristo. Porque se ele pega e bota um lacinho e fala que vai dar sorte, porque o pastor falou isso, se pega um lenço, se pega uma água que foi trazida lá do Jordão, que eu vou me surpreender dele bater na madeira 3 vezes e falar sapo seco na lagoa. Que diferença tem? Cheio de misticismo dentro da igreja. Então, se você não consegue perdoar esse irmão, você está em trevas. Isso é o que a palavra fala. João está escrevendo exatamente isso no versículo 9. Quem odeia o seu irmão está nas trevas e não conhece a Deus, pois Deus é luz, Deus é amor. João, ele nos escreve exatamente isso. Verso 7 do capítulo 4 dessa mesma carta, ele fala: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E quem ama, perdoa. Quem ama, suporta. Só o amor prevalece.
Só o amor vence. Sem amor, não adianta a gente abrir essas portas. Está aqui, se não tem amor no nosso meio, nós somos os mais mentirosos dessa terra. Porque pregamos o que não praticamos. Então não adianta ter o conhecimento se não há transformação. Não adianta ter você experiência mística ou experiência religiosa se não tem regeneração, se você não foi lavado e remido verdadeiramente pelo sangue de Jesus. Não adiantou em nada. Não adianta você participar de campanha, 7 correntes das portas abertas, sei lá, das portas que arrebenta, da corrente que estraçalha. Não adianta. Se você não é transformado, não adianta você participar disso. Só o amor. Já falei com os irmãos no início, eu queria tanto ser liberto, passei por uma porta de uma igreja, estava lá uma faixa, 7 cultos da corrente, da rebenta, corrente, sei lá, não sei o que corrente, não me lembro mais. Eu com a minha bicicleta aqui, eu falei, eu preciso ser liberto. E comecei a participar numa quinta-feira, todas as quintas, 3 horas da tarde, estava eu lá, um jovenzinho e querendo ser liberto. Primeiro culto, quem já conhece da história, me perdoa estar repetindo. Primeiro culto, não fui liberto, porque eu entendia que ser liberto, o pastor colocava a mão, caía, expulsava o demônio, e eu via aquelas pessoas tudo caindo, e eu não caía, e eu falava, por que eu não sou liberto? Segundo culto, a mesma coisa, não fui liberto. Terceiro culto da campanha, nada. Quarto, quinto, sexto, por fim, o sétimo, eu falei, é hoje. Igual Naamã, é no 7º mergulho que vai vir a cura. É hoje que eu vou cair, já estava preparado, quase que eu vim com um capacete para a igreja, para quando cair não bater a cabeça. E quando o pastor, agora é o momento da libertação, é agora que vai acontecer, o grande milagre de Deus, é agora. Eu falei, é agora, já me posicionei, já fiquei pro lado, é agora vai. E quando ele veio botando a mão, o pessoal caindo, e tinha um irmão na minha frente, falando mistério, sapateando e rodando, eu falei, é assim, Jesus, me liberta para mim ser assim, é agora. E quando veio, botou a mão naquele, ele caiu. Eu falei, se ele, cheio de poder, caiu, eu estou perdido, eu vou morrer. Para mim já era. E quando ele chegou, botou a mão, eu, vai Jesus, vai, te liberta, e sacode daqui, sai capeta, sai demônio, sai tudo que é ruim, passa a vassoura, passa a espada, e nada, e saiu, foi para o outro. Eu saí triste, peguei minha bicicleta e fui para casa chorando. Por que Deus não quer me libertar? Eu frequentei 7 cultos nas correntes que arrebenta, que estraçaram e nada. E depois eu fui entender, não é essas coisas, essas experiências religiosas que nos transformam, mas é uma caminhada junto com Cristo que você vai sendo liberto. É você caminhar com Cristo, é andar com Ele, é você viver uma experiência com Ele e você vai sendo transformado. E eu senti aquela voz de Cristo falando, no dia que você passou a viver uma vida comigo, eu já te vi, você já é um homem livre. Então que Deus, irmãos, abençoe sua vida. Não espere estar aqui todo domingo para você viver uma vida para com Cristo. Viva você, se entregue a Cristo, seja menos crítico e se envolva mais, obedeça a palavra do Senhor, se submeta a ela, seja transformado, permita que ela venha te regenerar, te transformar, mudar esse caráter e ter um caráter cristão, olhar as pessoas como Cristo olhou, amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou. Veja a história de Cristo que fizeram com Ele, mesmo na cruz, pendurado vivo, irmãos. Ele ainda estava vivo ali na cruz. Ele vai e fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas por muito menos nós falando, Pai, mata essa praga, tira da minha frente, se possível, daquele trabalho, Senhor, aquele encarregado, que morra, seja mandado embora. Esses são os crentes de hoje, irmãos. É o que nós estamos vivendo. Isso é uma hipocrisia, mentira, e João está denunciando isso. E interessante que ele começa chamando filhinhos, amados de meu Pai. Que jeito de falar, né? Que jeito de falar. Totalmente diferente do companheiro dele, apóstolo Pedro.
raça de João, né? João Batista, né? João Batista, melhor dizendo, desculpa. Raça de víboras venenosas. Arrependei-vos, crede em Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa palavra venha trazer a luz a vocês, aquilo que eu não posso trazer, mas somente Ele. Amém? Vamos ficar de pé.